Nós vamos dar início a mais um seminário almoço organizado pelo nosso Centro de Investigação, o Centro de Investigação Interdisciplinar de Ciências Sociais, e hoje com a presença de Leandro Araújo da Silva, que está a fazer connosco uma estadia para o seu doutoramento e vai apresentar um tema relacionado com os povos indígenas na Amazónia Maranhense. O título da sua intervenção inicial é Movimentos Indígenas Tentarrar, Guardiões da Floresta na Amazónia Maranhense, região nordeste do Brasil, com uma duração temporal abrangendo o período de 2018 a 2024. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Vamos escutar-te com a maior atenção e certamente a seguir teremos um animado e bem discutido debate com questões e intervenções que eu, desde já, animo os presentes e os que nos estão a ouvir à distância a colocar. Muito obrigado, Leandro, pela tua disponibilidade. A palavra é tua. Muito obrigado. Certo. Bom dia a todos. Como o professor falou, eu me chamo Leandro e eu moro no Brasil, na região da Amazônia Maranhense, que é onde estão os indígenas que eu pesquiso, que eu estou chamando de movimentos indígenas, né? Eu trago essa pesquisa, assim, eu iniciei em 2018 por causa do período da pesquisa para a dissertação do mestrado, né? No doutorado é uma outra pesquisa, né, com outro recorte. No mestrado eu falava sobre movimento indígena no Maranhão, né, de uma forma mais abrangente, mais geral. E para o doutorado eu fiz esse recorte de investigar apenas um povo, né, que é o povo Tenterá, e de um território específico, que é o território indígena chamado Araribóia. Existem Tenterá em outros territórios indígenas no Maranhão, né, mas o específico que eu pesquiso é o território indígena Araribóia. É uma pesquisa que no doutorado está sendo orientada pelo professor Joaquim Shiraeshi Neto, né, é um doutorado na Universidade Federal do Maranhão, e aqui a supervisão do professor Fernando Bessa. Como eu disse para vocês, a minha intenção de pesquisar, ela se deu, o meu interesse a partir da minha própria vivência, né, de estar no espaço que eu chamo de amazônico maranhense e convivendo com essas pessoas indígenas, né, não só os Tenterá, mas outros povos, né, que estão nessa. Quando eu mostrar o mapa para vocês, vocês vão poder perceber, né, de qual que é o território que eu estou falando de forma mais específica e de que lugar que eu estou falando também. Então, a minha hipótese é que os Tenterá mobilizam as questões ambientais e a atuação que eles fazem na proteção da floresta através do coletivo de guardiões, né? É um grupo que eles criaram, que chama Guardiões da Floresta. Não é um grupo exclusivo dos Tenterá, existem grupos de guardiões em outros povos, em todo o Brasil, e não só no Maranhão, mas houve uma iniciativa deles, a partir deles, que outros povos começaram também a chamar esses grupos e essas agências de defesa da floresta de Guardiões da Floresta. Então, eles utilizam essa atuação como um recurso político na defesa do território e no combate às violências cometidas contra eles, né, contra o povo, contra o território, contra a própria floresta e também contra a cultura, contra a identidade, né, quando vem a violência sobre o território, é uma violência que atinge todo o povo, porque é uma outra concepção de território que eles têm, é uma outra concepção de natureza, né? Então, uma categoria central é essa categoria de natureza, que eu vou pensar como que os indígenas, né, constrói e reconstrói a ideia que eles têm de natureza a partir do contato que tem com outras concepções de natureza, inclusive uma concepção moderna, né, que eu chamo de moderna ocidental, a partir de vários autores. E nesse movimento todo de defesa da floresta e de violências que eles são submetidos, eles também estão pensando, né, a própria relação deles com o território e com aquilo que a gente está chamando de natureza. Então, o objetivo é investigar a atuação do povo indígena Tenterá e do grupo de agentes florestais denominados Guardiões da Floresta, do território indígena Araribóia, na Amazônia Maranhense, no Brasil, em defesa da floresta e do território. Aqui tem um mapa que mostra os povos indígenas do Maranhão, né, são em torno de 12 povos indígenas, 9 deles têm reconhecimento pela organização,
pela organização que representa o Estado brasileiro, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e tem povos que não têm esse reconhecimento ainda, né, que eles estão em luta disso, que são os processos que eles chamam de retomadas, retomadas da identidade, retomadas da cultura, né, e retomadas do próprio território, no caso, quando eles, né, têm um território para retomar. E por que esses processos de retomadas? Porque houve um processo político do Estado brasileiro de integração dos povos indígenas ao que foi chamado, na época, né, de sociedade nacional. Os indígenas não eram sociedade nacional considerados, então eles precisavam ser integrados, né, eles precisavam se tornar pessoas brancas, né, se tornar brasileiros. Então, esses processos e essas políticas de integração também de assimilação, né, assimilar os indígenas à sociedade brasileira, fez com que vários povos fossem apagados, né? É como se eles tivessem deixado de existir oficialmente para o Estado brasileiro a partir desses processos de contato com o que a gente chama de branco, mas branco é uma categoria que também depende do tipo de relação que tem, né, em determinado território. Por exemplo, quando os Tenterra se referem ao branco, eles estão se referindo aos povos que estão ali próximo e que eles mantêm contato, né, que tem algum tipo de relação. Por exemplo, os madeireiros, que é o que a gente vai ver logo em seguida. Então, os Tenterra, o território indígena Araribóia, é esse território que está ali no centro, né, vermelho, um dos maiores, é o território que tem a maior quantidade de indígenas no Maranhão. O segundo maior é o território indígena Araribóia, o primeiro é outro território que chama Canabrava. Infelizmente não dá para vocês lerem ali o nome dos territórios indígenas e dos povos que tem, né? Mas são 12 e tem 4 que está em processo de retomada, né? Tem 20 territórios demarcados e 3 identificados, quer dizer, já teve um estudo da FUNAI para identificar o território, e tem outros povos que não têm ainda o território identificado. Então, é mais ou menos ali na região central, né? Central para o oeste, no centro-oeste maranhense, que está o território indígena Araribóia. E também onde eu vivo, né? Eu moro ali naquela região. Então, além dos Tenterra, tem os Cricati, tem os Picobjê, que a gente chama também de gavião, né? Gavião é uma denominação externa para se referir a eles. Eles são Picobjê, né? Se autodenominam. Assim como os Tenterra, eles se autodenominam Tenterra, que significa nós somos os verdadeiros seres humanos. Tenterra significa nós somos os verdadeiros seres humanos. Mas eles são conhecidos pela maioria da população brasileira como Guajajara. Guajajara é uma atribuição de fora para os indígenas Tenterra. Eles se reconhecem como Tenterra, e por causa dessa atribuição, dessa denominação e de serem conhecidos como Guajajara, eles são referidos como Guajajara. Então eu falo Sônia Guajajara, Olímpio Guajajara, né, para referir a cada um deles. Então, a metodologia é inspirada na etnografia multissituada e na netnografia. A pesquisa empírica é em locus, né, no próprio território, e online, através de observação, depoimentos, observação e depoimentos, né, no próprio local, mas também observação e depoimentos nas redes sociais, nos grupos, né, e em canais do YouTube, principalmente de ONGs que trabalham com eles, indígenas e indigenistas, né, eles têm as próprias organizações indígenas. Uma delas é a Associação Kaiowá, que significa o povo da floresta. Então, eles têm essa organização, que é uma associação dos próprios guardiões do território indígena Araribóia, para estar lutando, né? E essas organizações todas estão nas plataformas digitais, né? Nas redes sociais, nos canais no YouTube e no Instagram. Além disso, a coordenação das organizações e articulações dos povos indígenas do Maranhão é a Coapima, a articulação das mulheres indígenas do Maranhão, que é a MIMA, né? E tem as mídias indígenas próprias deles, tem lideranças que são conhecidas, inclusive, no cenário nacional e internacional. A Sônia Guajajara, que é do povo Tenterra, é a ministra dos povos indígenas, né, do Brasil. É um ministério que foi criado no último governo, né, nesse governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ela é a primeira ministra dos povos indígenas e também tinha sido eleita deputada federal, não pelo estado do Maranhão, mas pelo estado de São Paulo, né? Ela foi, devido a toda a influência que ela tem, que ela já vem de atuação em organizações indígenas, desde o nível de Estado até uma organização que é nacional, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Então, essa atuação dela deu uma projeção, né, para que ela tivesse essa influência.
Então, são esses movimentos de guardiões e de mulheres que são os que eu estou pesquisando, mas tem também movimentos de juventudes, né? Tem a organização de juventudes indígenas e tem os movimentos que eu estou chamando de movimentos midiáticos, né? Das mídias indígenas. O foco aqui está nos guardiões e nas mulheres. O contexto da pesquisa é o contexto da atuação do Grupo Guardiões da Floresta. Aqui tem uma fala do Laércio Guajajara, que é um guardião. O Laércio, ele, como todos os outros, né, ele é um dos indígenas que é ameaçado de morte lá no território por causa dessa atuação deles na defesa do território. E a defesa é contra quem? É contra uma série de agentes, né, dos quais alguns estão sendo citados ali na fala, que ele diz assim: nossa terra está sendo invadida, destruída pelos fazendeiros, madeireiros e caçadores, né? Os fazendeiros são criadores de gado que tem no entorno do território Araribóia, e os madeireiros também são donos de empresas madeireiras que tem nas cidades próximas, né? Tem uma cidade próxima que foi construída por causa disso. Inclusive, os limites do território com os limites da cidade são, assim, a gente vai lá e tem uma rua, né, uma estrada, e tem o território no meio da cidade. O território indígena vai até o meio da cidade. Ele disse: a gente pensou como iríamos fazer para, pelo menos, diminuir esse impacto muito grande. Os caciques decidiram criar a organização dos guardiões, porque já estávamos cansados de tanto esperar pelo Estado, que não cumpre o papel dele de proteger, fiscalizar a terra, defender a proteção do meio ambiente. Além disso, o Laércio Guajajara, ele estava no momento em que foi assassinado um líder indígena, que foi o Paulino Guajajara, né? Os dois estavam, né, segundo relatos, eles estavam caçando no território, numa caçada, e houve uma emboscada, né, em que os pistoleiros estavam dentro da terra, encontraram eles e eles foram alvos de tiros e um deles foi assassinado. Depois eu vou retomar esse tema no slide específico. A outra coisa que eu trago para o contexto, outro tópico, é das agendas, né, as agendas que eles acionam na defesa do território, argumentando que proteger as florestas tem a ver com também lutar pelo equilíbrio climático no planeta, né? Então, eles pegam uma agenda deles que é local e relacionam com uma agenda que e eles têm consciência disso, né, que é de toda a humanidade, que é a questão da crise climática. Aqui tem uma fala da Sônia Guajajara, onde ela diz: estamos vivendo uma crise climática absurda, causada, inclusive, pela produção em larga escala. Os produtores precisam também se adaptar para que a gente não siga promovendo essa crise. Nós, indígenas, a gente preserva a biodiversidade, protege o nosso território, protege o meio ambiente, e nós somos os primeiros impactados pelas mudanças climáticas, né? Pelo fato de estar lá, né, no território, ela aciona esse discurso, né, essa narrativa de defesa também do clima, juntamente com todos os guardiões. E a noção de guardiões, inclusive da natureza, né, os guardiões da floresta, e depois tem a ideia de guardiões da natureza. Ela vale não só para as pessoas que estão no grupo de guardiões, que são agentes que vão lá para o meio da floresta, né, que percorrem os limites, as fronteiras, e vão também pelos ramais. Os ramais, eu vou explicar depois o que são, fiscalizando, monitorando mesmo na frente, né, de trabalho, uma frente de combate. Além dessas pessoas que estão nos grupos, todos os outros indígenas também, eles se consideram guardiões. Né? Por quê? Porque eles se consideram protetores da floresta. Todos os indígenas são guardiões, são protetores da floresta? Aí, não, né? O Olímpio Guajajara, que é o coordenador da Associação dos Guardiões, ele diz que nem todo guardião, nem todo tenterra é guardião, porque tem tenterra que permite a entrada dos madeireiros. Ele diz que quem não protege a floresta, quem permite a entrada de agentes externos, não é guardião. Então, tem esses conflitos internos, porque tem lideranças, no caso são os caciques, que permitem as entradas, porque eles são cooptados pelo interesse de obter algum valor econômico, né, de obter dinheiro por causa disso. Então, tem essas disputas internas também. O contexto traz violências, né? E entre as violências físicas, ameaças, ataques e assassinatos, né? No caso, eu já mencionei um ataque e assassinato que foi o do Paulino Guajajara, quando o Laércio estava junto.
Esse caso, entre 2000 e 2019, que são dados de uma organização indigenista brasileira, que é o Conselho Indigenista Missionário, eles analisaram que houve 47 assassinatos de Tem-Terra no Maranhão, sem considerar dos outros povos, só dos Tem-Terra. Foram 47, e no território indígena Araribóia foram 18, ali entre 2000 e 2019. No ano de 2019, foram 3, só no território indígena Araribóia. Além do caso Paulino, que foi o que eu mencionei, teve outros 2, que foi um por espancamento e outro com golpes de faca, que aconteceu na cidade, numa cidade próxima. Em 2020, teve o Zé Zico, que foi assassinado por arma de fogo. Ele teria saído da aldeia e foi na cidade, e no retorno foi vitimado com tiros, né? Em 2022, houve 3 assassinatos. O Janildo era também um guardião, quando eu digo guardião, é para me referir que ele era do grupo de guardiões, era um agente florestal, e mais 2, que foi um por espancamento e outro também por arma de fogo. Esses não eram do grupo, eram apenas enterrados do território Araribóia. E em 2023 ali tem 4 assassinatos, mas foram 3 de indígenas e um foi de um indigenista da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que atua lá, que também foi assassinado. Entre as violências tem outros tipos, né? E eu coloquei ali intimidação, silenciamentos, invisibilização. Tem um relato do Conselho Indigenista Missionário ali que diz o seguinte: pistoleiros adentraram a terra indígena Araribóia, buscando informações sobre a localização de Laércio e Guajajara. Estão oferecendo uma moto como recompensa pelas informações. Todos os indígenas que fazem parte do grupo são ameaçados de morte por madeireiros, aliás, por pistoleiros, fazendeiros, caçadores e empresários de soja e milho, invasores da terra indígena, né? São relatos ali das lideranças do CIMI, que eles fazem a partir da vivência de estar lá escutando os indígenas no próprio território. Outra fala do Laércio diz assim, que chama atenção para essa questão da invisibilização que os povos sofrem lá no contexto. Eu acho que eles não percebem que nós existimos, que nós somos gente, que nós temos vida. E quando ele fala isso, ele está se referindo às lideranças das cidades, né? Políticos, policiais, esse pessoal. É nesse contexto que ele está falando sobre isso, porque ele fala da questão da falta de estrutura dos poderes públicos na defesa do território, na defesa dos indígenas e das florestas. Por isso que ele fala, eles acham que nós não existimos, né? Que nós não somos gente. As ações que eles desenvolvem, a gente vê ali uma imagem, né, deles na motocicleta. Então, assim, para descrever as ações, eles se organizam em grupos e vão para o interior do território para fiscalizar. É claro que eles contam com um sistema de monitoramento eletrônico que indica para eles os focos onde está tendo, por exemplo, o barulho do motosserra, né, que é o instrumento que eles utilizam para cortar as árvores. Então, eles utilizam essas tecnologias de sensoramento que é em parceria com ONGs que atuam também no território, né, ONGs ambientalistas que fazem esse trabalho junto com eles. Então, ali, eles estão no meio da floresta, e quando eu disse para vocês que eles vão pelos ramais, os ramais são aquelas estradas ali construídas pelos madeireiros, que são os locais por onde eles entram no território para identificar as árvores e extrair a madeira, e também para retirar, né? E nesses ramais eles vão construindo acampamentos, né? Porque precisa de alguma estrutura para poder se manter ali retirando a madeira. Então, eles constroem barracões, né, e vão adentrando. Então, os ramais são aquelas construções ali. E quando é no meio da floresta mais densa, é só mesmo assim, não dá para ver que tem terra embaixo, né? Tem muita folhagem. Tem outras imagens que mostram isso. Olha como eles descrevem. Ali é uma fala da Associação dos Guardiões, numa nota que eles chamaram Guardiões da Amazônia. Diz assim: nós patrulhamos a floresta, localizamos os madeireiros, destruímos seus acampamentos e os expulsamos. Então, eles destroem os acampamentos que eles encontram. Eles queimam, e eles informam também as autoridades que podem tomar alguma providência a respeito, né? A Polícia Federal e outras.
A gente já combateu muita invasão de madeireiros, está funcionando. Nessas ações, eles produzem vídeos, cartas, relatos, depoimentos, fotografias, descrevem ações de monitoramento e flagrantes das ações dos invasores, o cenário de devastação e de avanço dos crimes ambientais no território, né? Essa categoria de devastação é uma categoria que vem de vários autores que eu utilizo para pensar esse processo. Outra ação que eles desenvolvem, ação em que os Guardiões da Floresta queimaram um caminhão carregado de escada. Aqui está apenas descrevendo uma ação, né? Um caminhão carregado de estacas de madeira encontrada no território. Essas estacas são tanto para alimentar as movelarias que tem na região, mas também para construir as cercas, né, das fazendas de gado que tem ao redor. Eles chamam essa atuação, né, de defesa, e eles fazem essas ações, né, de destruir, inclusive de queimar um caminhão, né, eles queimaram um caminhão carregado de madeira que encontraram. Então eles pegaram o quê? Filmaram e mandaram para a Survival, né, que é uma ONG que atua lá, e pedindo ajuda para que eles denunciassem para o mundo, né, eles têm essa consciência da situação que eles vivem e do trabalho que eles desenvolvem. Tá. Outro elemento que aparece no campo é a emboscada. A emboscada é uma armadilha em que os pistoleiros esperam quando os indígenas estão nessas ações para poder capturá-los, né, para poder matar. Então, a emboscada é uma estrutura de madeira. Ali tem uma descrição. Essa é uma armadilha que os madeireiros construíram aqui. Enquanto alguns madeireiros estão rachando toras, né, estão cortando as árvores, o outro está aqui observando com uma arma de fogo. Então, quando o guardião passa, ele atira. Alguns tiroteios já aconteceram. Essa é uma fala do Paulino Guajajara, de 2019, do mês de janeiro, né? Em novembro, ele foi assassinado numa emboscada dessas, numa armadilha dessas. O Paulino, o Laércio Guajajara, que eu já mencionei anteriormente, que estava junto com o Paulino na mesma situação em que o Paulino foi assassinado. Conversas sobre práticas agroecológicas são outro tipo de ação, né? Eles fazem formações políticas que respeitam a terra e que são a base histórica da forma de viver do povo Tenterrá. As práticas de revitalização das nascentes e recuperação das áreas degradadas. Então, tem importantes rios que são a fonte que eles descrevem, a fonte das encantarias, mas também a fonte da vida, né? São os rios que nascem dentro do território, que tem as nascentes, mas tem outro que é muito importante também, que a nascente não é dentro do território, que a nascente é dentro de fazendas vizinhas e que as nascentes foram destruídas, né? Então, eles trazem essa denúncia em vários relatos de que os rios também estão sendo destruídos por causa das ações de agentes que desobedecem à legislação ambiental, por exemplo, não pode desmatar as áreas próximas aos rios, mas mesmo assim eles desmataram próximo ao rio Buriticupu, né, que é um rio que durante muita parte do percurso da fronteira do território, o rio é a fronteira, né? Para lá está o território, para cá está fazendas, e o rio está dividindo. E do outro lado foi destruído. Então, assim, se a gente pega uma imagem, né, de drone, que eles utilizam também de cima, dá para ver que para cá tem a floresta e para lá já foi desmatado por causa da atuação dos fazendeiros, né, que criam pastos para a criação de gado. Então, as ações de formação política e outro detalhe, né, que é relevante para eles é que eles protegem os Auaguajá. Os Auaguajá são um grupo de indígenas que o Estado brasileiro e as ONGs as indigenistas também consideram eles como povos isolados, né, porque eles não têm contato direto nem mesmo com os próprios Tenterrá, né? Eles vivem dentro do território, no interior da floresta, e eles são chamados de povos isolados. É claro que eles já foram filmados, né? Eles utilizaram algumas situações em que eles conseguiram capturar imagens desse grupo de indígenas. Tem Auá, que já é de recente contato, né? Estão em outros territórios, mas tem grupos de Auá que são isolados, né? Que não teve contato ainda.
Aqui é a fala que ele diz que todo tem terra que defende é guardião e o quem não defende não é guardião, porque permite a entrada de madeireiros. O caso do assassinato do Paulino, né, que eu já mencionei, ele está ligado a essa atuação na defesa da floresta, né, eles dizem isso, e teve repercussão internacional durante aquela madrugada foi 1º de novembro de 2019, estava acontecendo na Europa uma ação, né, dos indígenas brasileiros que eles chamaram de Jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota a Mais. Então, eles denunciaram para o mundo, né, então foi um evento de, de destaque internacional. E associado a pautas ambientais, como a proteção e defesa das florestas, eles dizem que eles vão continuar lutando, né? Está destacado aqui nessa fala. Eles não vão parar porque os guardiões estão sendo assassinados. Eles dizem que enquanto tiver um guardião, eles vão continuar lutando, né? Até que o último guardião seja assassinado. Ali é uma foto em que eu também estou junto com alguns deles lá no território indígena Araribóia durante uma assembleia do grupo dos guardiões, né? Da Associação dos Guardiões. Ali, o que está mais próximo de mim é o José Maria, o pai do Paulino Guajajara, né? O que está no centro ali é o Olímpio Guajajara, ao lado da mulher de verde, e o Laércio é o último que está para a direita. Tá? Aqui eles confrontam a visão que vem de fora sobre a floresta, porque eles têm outra concepção de natureza e outra concepção de floresta, né? Para eles, a floresta é como se fosse uma pessoa. A natureza é como se fosse uma pessoa. A árvore é uma pessoa para eles. Então, assim, não tem essa coisa de dizer que eu sou um social e a árvore é natureza. Não, para eles tudo é natureza, mas também tudo é social, porque a árvore é uma pessoa, né? Ela tem esse estatuto. Inclusive, tem discursos que eles se referem à natureza como a mãe terra, mas assim, para eles não é uma comparação, a natureza não é como uma mãe, ela é de fato a mãe, né? Ela é de fato a figura da mãe. Então, é outra concepção, né, para a gente pensar essas diferentes ideias de natureza, né? Então, ele contrapõe ali essas visões e contrapõe também a visão de ver a natureza como um recurso que pode ser explorado, né? Porque para os guardiões, para esses que estão ainda nesse pensamento do Stenterra, que é um pensamento indígena, não tem essa diferenciação de dizer assim que eu posso matar uma árvore porque ela é uma coisa que pode ser explorada, né? Então é outra ideia. Eu tenho uma fala ali de Laércio que diz: para o agro é tudo para eles, para nós não. Para nós, nosso agro é nossas caças, nossa floresta. Eu falo, nossa riqueza está aqui dentro da terra, porque para nós isso é sagrado, nossa terra é sagrada. Para eles, nossa floresta é feia, não produz. Para o índio, não produz, né? Uma fala como se ele estivesse dizendo que os outros dizem isso, não desenvolve. Para que vamos desenvolver se nós já somos desenvolvidos do nosso modo? Nós somos desenvolvidos do nosso modo, nós temos o nosso jeito, temos a nossa própria forma de se relacionar com esses que, na concepção deles, não é natureza, né? São outros seres, são outros existentes que também têm o mesmo estatuto de humano, de humanidade. Aqui tem outra fala em que ele diz assim: a nossa terra tem vida. Uma simples formiga, aí ele já está acionando esses outros seres, né? Que anda aqui nessa terra, uma cobra, um lagarto, aquilo é a nossa vida. Então, eles têm essa relação, né, de indissociabilidade. Não tem como separar o lagarto, por exemplo, do humano indígena, porque eles fazem parte de uma indissociabilidade, né? Não tem essa separação. E aí ele vem falando desses outros sujeitos, né, desses outros seres que habitam a floresta, e aí eu vou relacionando com uma série de categorias de autores, né, para pensar essa concepção deles de relacionamento com a natureza. Aqui tem outra fala, aqui é do Olímpio Guajajara, aquele senhor que apareceu lá na foto. Ele diz assim: nossos inimigos são os madeireiros que estão invadindo a nossa terra, roubando as nossas riquezas. Formamos os guardiões justamente para proteger a floresta, porque o Estado não faz o papel dele, que seria, né, de proteger. Aqui aparece a Sônia, ela vai trazer aquela fala que eu anunciei de que guardiões da floresta, guardiões da natureza, e que nós, natureza, somos a mesma coisa, não tem essa separação.
pensar que a natureza é um ser social, que a árvore é um ser social, que a árvore também luta politicamente em defesa da floresta, que os ancestrais também, os espíritos que habitam a floresta, que habitam os rios, também lutam, né? Quando eles acionam, eles estão trazendo o rio, a floresta, o lagarto, a formiga, como se fosse um agente da luta política na defesa da floresta. Aí tem ali no final uma fala dela: nós não aceitamos a usurpação da mãe natureza. Ela nos envia sinais, dela depende nossa vida. Tá? Tem a noção do cuidado também, né? Então, assim, eles cuidam da floresta com o próprio modo de vida, cuida do verde, cuida da mata. Eu coloquei essa questão do cuidado porque, assim, geralmente o cuidado nas sociedades é atribuído para as mulheres, e tem muitos estudos sobre o Stenterra que desconsideraram a participação das mulheres na atuação nas próprias lutas dos povos. E nos Stenterra existem aldeias que são chefiadas só por mulheres, né? Coisas que não aparecem, por exemplo, nas bibliografias que a gente vê sobre os Stenterra dos anos 1960, por exemplo, eles não destacam isso, mas tem aldeias que são lideradas por mulheres. Outro dado é que a gente vê a maioria das lideranças políticas, quando eu falo lideranças políticas, são as lideranças dos movimentos indígenas, elas são mulheres no Stenterra. Então, a Sônia Guajajara, que chegou a ser ministra, quem está na coordenação das organizações na articulação dos povos indígenas do Maranhão, nas articulações de mulheres, claro, já são mulheres, mas na Coapima, que é a do estadual, a participação de mulheres é gigantesca e, sobretudo, do Stenterra. Claro que tem de outros povos, mas eu estou destacando do Stenterra, né, pelo fato de ser a maior etnia do Maranhão. Teriam outras ideias. Enfim, eu vou passar para... Tá, eu vou só isso aqui. Um pensamento de floresta, né? Essa é uma ideia que eu trago para pensar na construção da tese, né? Um pensamento de floresta seria um pensamento diferente, né? Porque tem essa ideia de que a floresta pensa, mas também de que os próprios indígenas são floresta, né? A gente também é natureza. Então, é como se a floresta pensa, a gente pensa e a gente pensa igual, né? Nós indígenas e floresta, a gente pensa a mesma coisa. Então, seria mais ou menos por aí o caminho para pensar trazer esse pensamento de floresta. E aí traz um relato final ali da Sônia Guajajara, que ela diz: o recado que eu deixo é o chamado para a urgência da luta em defesa da Mãe Terra, e para isso a convocatória para reflorestar mentes, né, que reflorestar mentes seria fazer com que as pessoas voltassem a ter esse pensamento com base numa perspectiva de defesa das florestas, né, reflorestar o pensamento. Enfim, as considerações finais é isso. Muito obrigado, eu fico à disposição para comentários. Muito obrigado, Leandro. Creio que nos trouxeste aqui um tema absolutamente relevante para o tempo que vivemos, que muitos de nós designamos por um tempo de catástrofe, ou de uma nova era de catástrofe, que pode ser mesmo o fim da humanidade. E este trabalho sobre os povos indígenas, creio que mostra justamente que é possível uma outra forma de organização da sociedade, que terá que ser necessariamente pós-capitalista, que não produza justamente aquilo que nós designamos no campo marxista como uma ruptura do metabolismo sociedade-natureza. E os povos indígenas justamente oferecem-nos uma outra solução que não poderá ser replicada à escala mundial por diversas razões, uma delas por causa da dimensão da população humana, mais de 8 mil milhões de pessoas, enfim, mas oferecem-nos, a meu ver, justamente uma referência moral, se quisermos, para aquilo que deve ser uma outra relação com a natureza. Não é? Claro, resta-nos saber se nós seremos capazes de construir à escala global uma outra relação com a natureza, ou, até mais grave ainda, se ainda temos tempo, condições para o fazer. E se nós pensarmos, por exemplo, naquilo que nos é dito, nos é oferecido pela equipa do Johan Rockström em torno dos planet boundaries, ou dos limites planetários, dos novos limites planetários, dos novos
dos 9 campos de impacto ambiental produzido pela presença humana no planeta, se nós considerarmos que 6 deles já foram ultrapassados, portanto nós já estamos eventualmente para lá de qualquer outra possibilidade que não seja, como diz o George Richman, procurar as melhores soluções para colapsarmos melhor. Mas bom, a tua tese, o teu trabalho, que é também a tua tese, oferece-nos justamente uma enorme quantidade de reflexões e interpelações que eu vou já abrir para o debate. Creio ainda que nos chama a atenção para um outro aspecto, para a importância justamente do papel dos movimentos sociais na defesa das mais diversas causas. Neste caso, na defesa, desde logo, de um modo de vida que é inseparável da preservação da floresta amazónica e do debate que é preciso travar sobre quais são justamente os limites da ocupação da floresta amazónica. Não é? Claro, perceber que a floresta amazónica está altamente pressionada por interesses económicos de ordem capitalista que têm a ver com o agronegócio, produção de determinadas produções agrícolas, soja, milho, criação de gado, não é? E tudo isso está conectado, obviamente, com a economia mundial e com os interesses não apenas destes capitalistas, mas até do próprio Estado brasileiro, enquanto Estado interessado no desenvolvimento de uma economia poderosa, nomeadamente no que tem a ver com a exportação de commodities. Enfim, a tua tese leva-nos para debates que são certamente intensos e muito demorados e que não se poderão resolver nos próximos 20, 30 minutos que nós temos para este seminário. Portanto, para dizer que gostei imenso da tua apresentação e devolvo já a palavra para quem quiser colocar questões, comentários, discordâncias, críticas, enfim, este é o lugar certo para o fazer. Gabriela. Eu já vi que estavas aí a mexer. Gabriela e o não, a Gabriela primeiro, o João em segundo lugar, porque pela ordem da manifestação da vontade, e em terceiro lugar o Tiago, e já temos para a primeira ronda. Eu vou pedir-vos que sejam económicos, está bem? No sentido de poupança de tempo. Vamos lá. Antes eu pedi para você pôr o objetivo e a metodologia que vai conseguir. Não entendo lá onde estava no objetivo. Mas depois eu vejo daí quando eu pergunto outra coisa. Porque eu gostei muito daquele último, um dos últimos slides, né? Esse pensamento de floresta, né? Um pensamento de floresta, assim, né? E um outro slide também com uma fala colocar essa relação, né, nós e a floresta, né, como que... Então, isso me fez lembrar uma entrevista magnífica do Luciano de Castro, da Elétrica, né, que é uma revista daqui, sobre o fim do mundo, né, e ele coloca nisso, né, que os povos indígenas brasileiros, né, ameríndios, eles têm uma resistência espiritual diante, né, eles procuram resistir, eles seria bonito poder escrever resistir, né, então eles estão sempre resistindo, e tem uma resistência espiritual que, embora a vida material, né, a vida material seja dominada, ele fala por aquilo que se chama capitalismo global, né, como disse, né, enfim, e aí que eu fiquei pensando, eu acho que dentro dessas problemáticas então, os brancos, né, a nossa forma de pensar é sempre com a natureza, com da onde vem, né, o material. Né? Então, não, né, mais o perspectivismo da relação integrável, né, de unidade entre você e o outro, né, o externo. E daí eu fiquei pensando, o que leva, então, vai uma
da nossa existência que faz com que exista essa diferença. Modo capitalista, branco, né? Quais são as condições materiais que fazem com que a gente interprete o nosso modo de vida, a nossa relação com a natureza dessa maneira? Se reproduzem, né? Essa dimensão material de vida faz com que a gente entenda, né? Se relacione com o externo, né? De uma forma unitária, né? Entendendo as diferenças do modo de vida, faz com que a interpretação espiritual, né? A relação com o eu vou pedir algumas notas dessas questões, comentários, e depois darei a palavra, está bem? João, por favor, também económico, também. Obrigado por mudar a sua unificação. Você confrontar o cuidado a casa dos seus cuidados, não é? E, portanto, tal como nós no Ocidente, mas depois também há uma fonte que diz que nós temos que agir parece-me que então eles sabem que tecnicamente seria uma boa coisa se conseguisse organizar isso parece-me que é uma visão muito diferente do que teria se não tivesse em contato com o princípio de se até que ponto é que se realmente é interessante estas duas visões que existe uma diferença do ser humano na natureza. O ser humano também é um ser mas também os próprios conflitos são complicados de compreender dessa forma. Porque essa comunidade estava um pouco fechada. Se calhar estaria fechado numa coisa, mas precisamente a posição, a ter o contacto de investigação com Deus, são obrigados a mudar até que ponto é que esta visão que eles já nos dão agora já não é alterada com este contacto. Não, não preciso duas integralista ou brasileiro, então, eu fiz a forma de escrever pelas comunidades de impacto maior. E a segunda é que nós temos diversas indígenas que acabam gerando um certo conflito entre catequizar e o indígena. Eu queria saber se isso também ocorre nessa. Já posso responder, né?
Relativamente ao comentário da Gabriel, eu creio que não sei se não será de considerar, certamente que é, a importância justamente das condições materiais de existência destes povos. E são estas condições materiais de existência que nós poderíamos dizer, e a antropologia económica me parece que tem mostrado muito bem isso, que são modos de produção não intensificados, ao contrário do capitalismo, que é um modo de produção, enquanto modo de produção, porque o capitalismo é muito mais do que modo de produção, é um modo de produção altamente intensificado. E, portanto, pode explorar de forma intensa, para além dos próprios limites da natureza, a natureza e os seus recursos. E esta relação com a natureza, a meu ver, tem muito a ver com, ou pode ser devidamente explicado e compreendido a partir justamente do que é este modo de produção destes povos indígenas. Que não estão, e agora passo para o comentário do João, e que faz ligação com o Lukács e as teses da totalidade, estes povos não estão fora justamente tirando, tu fizeste referência aos povos ainda sem contacto, ou com contacto muito insuficiente, estes povos não estão separados, não estão totalmente isolados, eles estão conectados e resistem, mas estão conectados justamente com a economia no sentido de totalidade capitalista e interagindo com esta e com aquilo que ela produz, nomeadamente em termos de modos de vida, hábitos, não sei o quê. Basta olhar, por exemplo, para o modo como eles hoje já se vestem, por exemplo, que é uma expressão justamente desta penetração, dessa tal totalidade lukácsiana do capitalismo. Ainda que não seja total, enfim, mas depois poderás comentar se o quiseres, Gabriel. E, portanto, desse ponto de vista, eu creio que era importante, não sei, na tua resposta, que quiseres responder justamente a este papel da materialidade, do modo como estes povos vivem e a influência que tem justamente na projeção de valores, de elaboração de valores, ideias, etc, etc. Enfim, em linha com aquilo que é um comentário notável de Marx e Engels na ideologia alemã, quando eles dizem que são as condições materiais de existência que determinam o modo como cada sociedade pensa em cada momento histórico. Está bem? Certo, eu agradeço pelas perguntas e elas certamente fazem pensar muitas coisas. Assim, começando aqui pelo Tiago, a, a política do governo do Bolsonaro, né, sobre os povos indígenas. Assim, não que seja exclusivo do período do governo Bolsonaro, toda esse histórico, né, de violência contra os povos e, sobretudo, contra os TNTRA. Só que acontece que no governo Bolsonaro, essa política, eu chamei na dissertação de mestrado de anti-indígena, né, mas tem outros autores que falam de outros modos, inclusive dizendo que nem houve política, né, indígena, porque foi uma ausência de política que permite com que eles estejam, né, liberados para o que acontecer. Então, assim, quando uma das falas, inclusive os meus interlocutores acionam, é que no início do governo ele disse que não seria demarcado nenhum nada de terras indígenas, né? E, assim, há um conjunto de projetos de lei, né, de normativas, que vão fazendo com que ele vai liberando as terras indígenas para o agronegócio, né, para as empresas. Claro que isso tem uma repercussão direta lá nos territórios, né? Os dados aqui eu só trouxe de 2018 a 19, né? Mas porque houve uma ampliação da violência nos territórios indígenas por causa dessa política que foi declarada, que foi dita abertamente, né? Diferente do que, por exemplo, não acontecia em outros governos, que ela era um pouco mais velada, né? Mas o governo Bolsonaro foi o que escancarou um discurso sobre os povos indígenas, que foi o discurso que o Tiago falou da questão da integração, né? Que eles precisam se tornar humanos, né? Eles são pessoas como nós agora. Olha lá, a Sônia Guajajara, ela vai para a universidade, né? Ela tá na política, ela anda, ela vai para a Europa, né? Então, assim, é como se ela estivesse deixando de ser indígena. Então, todos esses discursos e essas visões sobre os povos indígenas
elas foram sendo reforçadas, né, ainda mais nesse contexto, né, do Bolsonaro, que era um líder totalmente contrário aos povos indígenas, contrário a qualquer ideia de direito dos povos indígenas enquanto povos diferenciados, né? Para ele, os povos teriam que ser assimilados, integrados, né? Que é a mesma política lá que vem de séculos. Não sei se eu te respondi, mas é um pouco, acho que eu penso, né, e eu analisei um pouco por essa linha no que eu observei a partir das falas dos meus interlocutores. É, o Jonas, quando ele me pergunta assim, até que ponto, né, até que ponto eu consigo perceber, eu acho que foi um pouco isso, eles nessa relação. Então, eu parto dessa premissa de que é um processo relacional. Eles tentam retomar, né, o pensamento ancestral, eles próprios dizem isso, né? É um pensamento ancestral, né, eles se referem aos seus conhecimentos como conhecimentos ancestrais, e esses conhecimentos ancestrais e esse pensamento ancestral em contato com esses pensamentos outros, né, que vêm de fora externos, inclusive sobre natureza, sobre ser humano, sobre floresta, sobre desenvolvimento, né, sobre o que é riqueza, sobre, enfim, sobre espiritualidade também. Então, quando eles vão pensando a floresta, eles estão pensando nessa relação. Quer dizer, não é o pensamento ancestral puro, né? Não é um pensamento indigenista, não é uma perspectiva ameríndia, né, pura dos povos indígenas. Mas, inclusive, eu penso que depende de cada povo, né? Porque o tipo de contato que cada povo tem com os que são externos, exteriores, também são diferentes, né? E os agentes também têm contornos diferentes nessas dinâmicas. Mas, assim, eles acionam essa perspectiva de retomada, porque nesse contato com o outro, muito foi se perdendo, ou muito foi sendo silenciado, muito foi sendo esquecido. Então, eles acionam uma perspectiva de retomada. Todos os Tenterra de Araribóia estão pensando isso? Não, porque eles estão na vida, né? Estão em contato, enfim, com outras ideias, com outras concepções, têm outros interesses, mas no movimento indígena, eles estão tentando retomar essa perspectiva, né? Dessa relação, desse processo relacional. Claro que não vão retomar como era, por exemplo, nas narrativas míticas que eles narram do tempo de antigamente, né? Que a gente não consegue identificar quando. Mas eles buscam se aproximar o máximo possível não só do pensamento, mas das práticas, né? E aí entra aqui o que o professor está comentando. Quando ela diz assim que a gente discute sobre práticas agroecológicas, né? Práticas que não comprometam os limites do ambiente, né? Eles estão se referindo a esses modos indígenas que eles defendem, claro que não sei se isso daria para ser reproduzido para o mundo inteiro, mas eles fazem roças, né? Num modelo assim que eles chamam de tradicional, né? Roças pequenas que plantam não só para a subsistência, mas para abastecer, inclusive, os momentos que são festivos, né? Porque quando eles vão oferecer, tem uma família que vai oferecer uma festa, precisa alimentar todo o povo que vem, né? Precisa ter essa recepção. Então, assim, a base material dos indígenas é muito diferente da base material que a gente pensa, por exemplo, do nosso modo de vida, né? De produzir, Então, assim, eles não pensam o pensamento, né, dos Tenterra é que eles conseguem sobreviver a partir dessa relação de fazer roças, né, que é mais próximo daquilo que chamam de agroecologia, né, através de caças na mata, né, peixes, pescaria, essas coisas, mas ao mesmo tempo eles estão em contato com outras coisas, né, com outros produtos, com outras materialidades. Então, é um pouco isso. E aí tem a questão da relação espiritual, que eu acho que até já mencionei um pouco a Gabriela, né? Que ela né, pergunta sobre esse pensamento de floresta, né? O que faz com que eles tenham essa percepção de que, por exemplo, a natureza para os indígenas é uma coisa e para a gente é outra coisa. Então, assim, essa ideia de que tem uma sabedoria ancestral, né, que é espiritual também, então para eles não tem muito essa separação do que é
do que não é espiritual, para o que é espiritual. Então, eles pensam a floresta como um conjunto de relações, onde inclusive as relações espirituais. Então, é claro que eles estão em contato com, por exemplo, tem igrejas evangélicas dentro do território, né? Tem pastores evangélicos dentro do território. Se você vai nas aldeias, tem uma casinha lá que é o templo religioso evangélico. Então, tem alguns líderes que dizem que agora o pessoal que está nos movimentos indígenas, eles são completamente contrários, né? Só que ao mesmo tempo em que eles são contrários, eles mantêm um tipo de relação que não pode afastar, não pode tirar, porque é uma relação que em algum momento eles podem ter alguma vantagem, né, com essas pessoas lá dentro. É por causa do poder que essas pessoas têm, por exemplo, na cidade, né? Então eles obtêm alguma vantagem. Então é uma relação que é conflituosa, mas que em certos momentos eles é preciso manter um diálogo, né? Uma harmonia entre essas presenças. E tem gente dentro das aldeias que são super cristãs, né? Aí, para pensar essa relação de, por exemplo, tem uma concepção espiritual dos indígenas, né, que não é uma religião, né, é um modo de vida, tem como separar o modo de vida do que é espiritual, não é uma religião que tem dogmas, mas aí chega uma igreja de fora que tem dogmas, que tem outros deuses, né, que tem outras concepções, e eles convivem nesse conflito, mas também nessa harmonia, né, de manter. É conflituoso, tem certos momentos que eles dizem que, por exemplo, eles vêm para cá matar as nossas crenças, né, porque, por exemplo, eu acredito que os seres espirituais da floresta, que, por exemplo, para o líder evangélico eles chamam de macumba, enfim, qualquer coisa, menos considerar, por exemplo, as crenças dos próprios povos, né? Então, assim, são contextos conflitivos, eu acho que tem estudos sobre isso, inclusive no Stenterra, não sei se eu comentei todos. Eu daria espaço para uma segunda ronda, mais alguns minutos. Mais questões? Ok. Então, nada que ainda não falou. Simplesmente no exercício de uma partilha de integrantes das intervenções. Algum comentário? Joana? Sim, sim. João, tudo bem. Detectar o som de já aí como usar a potencialidade do desenvolvimento. Deixa eu ver muito rapidamente no falam da utilização de curso. Não sei se Sim. Tinha no slide. Que é isso. Sim. Tá. Tudo bem.
Ok. Eu vou começar tomando aqui algo que eu esqueci da pergunta da Gabriela, que ela fala da resistência espiritual, né? Então, assim, os indígenas têm uns livros do Ailton Krenak, que é Futuro Ancestral. Então, eles buscam essa resistência nessa própria ideia de ancestral, né? Eles dizem assim, o futuro é ancestral. O que é o futuro ancestral? Porque o ancestral é essa relação de indissociabilidade entre o eu e floresta, né? Diz que o futuro que os povos indígenas pensam é esse futuro, né? De retomar essa relação. Porque no tempo de antigamente que eles buscam, né? As relações eram assim. Os próprios Tenterra têm uma narrativa mítica, um mito, que são dois irmãos gêmeos, que um é, é homem e o outro é o que a gente chama de um animal que não é homem, né? Seria uma mucura. Dois irmãos que são gêmeos. Então, assim, pensa, é um que a gente chama de humano e que a gente chama que não é humano, né? São irmãos na narrativa mítica. Então, tem essa indissociabilidade das relações. Então, quando eles pensam que o futuro ancestral é de considerar esse estatuto dos outros seres também como a gente considera o estatuto de um ser humano, né? Então, eles buscam essa resistência espiritual nesses conhecimentos, nisso que eles chamam de sabedoria ancestral, né? Mas também da própria vida atual, que eles vivem na floresta e eles utilizam muito esses discursos também de que, por exemplo, colocar o pé na água é você, né, tá recebendo a força que você tira da floresta, né? Tira da natureza, andar dentro da natureza descalço. Então, faz parte dessa relação e da busca por essa sabedoria e para essa resistência. A Sônia Guajajara está lá em Brasília, mas ela vai lá para a floresta e quando chega lá ela diz: eu preciso dessa força para as lutas, entendeu? Ela vai buscar a força lá na aldeia, lá no território, pisando na água, andando dentro das roças, inclusive, né? Ela fala muito isso. A questão da pergunta do conhecimento tem, assim, porque tem uma agenda de luta dos movimentos indígenas no Brasil, e isso não é só dos Tenterra, que é o aldeamento da política, que é fazer com que, dentro da política, que não é a política indígena, mas na política indianista, né, por exemplo, dos governos, enfim, dos partidos políticos, tenha a presença de indígenas, porque eles estando lá, é possível colocar lá dentro, né, tem essa ideia, um pensamento indígena, nas propostas indígenas, baseadas nessa concepção indígena de relacionamento com a natureza. Então, elas chamam isso de aldeamento da política, que significa ocupar os espaços da política para trazer a política indígena para esses espaços, né? Então, assim, são também diferentes concepções de política, né? Política não indígena e política dos Tenterra, por exemplo, política de relação com o território. E dentro dessa agenda de aldeamento da política, tem também a agenda de aldeamento do conhecimento, que é fazer com que os conhecimentos indígenas sejam percebidos, né, para que eles para que eles tenham esse estatuto de conhecimento válido, né, porque para a ciência que não é indígena, que é ocidental, para a academia, os conhecimentos indígenas não são ciência, né? Como se fosse uma espécie diferente de conhecimento. Então, tem uma série de intelectuais indígenas, né, que estão na academia pesquisando, estão trazendo os conhecimentos indígenas e fazendo esse processo, né, de pesquisa dos conhecimentos indígenas com métodos científicos, não que eu acho que isso, né, que tenha que chamar os conhecimentos indígenas de ciência, no modo de ciência que a gente concebe de ciência da academia, mas eles estão fazendo isso e tem outros que estão, por exemplo, criando novas abordagens, criando novas metodologias, né? Tem uma tese de uma indígena lá do Maranhão, que é a Lidiane, ela é do povo Cariu-Cariri, que ela criou uma metodologia que é uma etnografia da natureza, né? Que só pode ser feita por uma pessoa que é indígena, porque o indígena é natureza também, mas na concepção, não numa concepção orgânica, por exemplo. Então, uma etnografia da natureza, ela chama natinografia, né? Então, ela escuta, inclusive em sonhos,
os encantados, né, os ancestrais, e ela toma notas desses sonhos para fundamentar o conhecimento na tese, né? Então, assim, é uma perspectiva completamente diferente do que a gente entende como ciência. Tá, e a minha entrada no campo, veja só, é uma entrada bastante complicada, porque precisa ter um vínculo, né, com eles. Assim, não é qualquer pessoa que consegue chegar lá e entrar e estar, por exemplo, na Assembleia dos Guardiões, porque precisa ter uma relação de confiança, né? Eles sabem que eu não estou lá assim como um espião por exemplo, dos pistoleiros e tal. Então, as minhas idas são geralmente através do grupo de estudos indígenas que a gente tem na Universidade Federal do Maranhão. Então, assim, ele já tem contato com os pesquisadores do grupo de estudos, e também através do Conselho Indigenista Missionário, né, que é uma organização que faz pesquisa com os povos indígenas do Brasil inteiro, né, que estão na assessoria de vários projetos, de várias ações. Então, às vezes, a gente vai a convite do CIMI, né, então a gente mantém essas relações com o Conselho Indigenista Missionário, para estar lá, às vezes a gente vai para assessorar, por exemplo, as assembleias, né? E assessorando as assembleias, a gente consegue estar lá dentro. Então, a minha entrada foi pelo CIMI e pelo grupo de estudos indígenas lá da Universidade Federal do Maranhão. Assim, eu tenho outros povos que eu tenho outro tipo de relação, né, que não é esse que eu vou lá institucionalmente pela UFMA, mas eu não sou um pesquisador, eu vou lá porque eu tenho, inclusive, parentes, né, tenho familiares, tenho amigos, então eu vou lá, por exemplo, para uma festa Quando eu falo festa, não é festa, assim, né, é um ritual, né, que acontece na aldeia, mas só que a gente chama de festa, eles não chamam de festa. Muitos chamam de festa por causa dessa relação de contato, de chamar aquilo de festa, mas não é uma festa. Tem uns que fazem questão de corrigir a gente quando a gente chama de festa. Eles dizem, não, é um ritual, e aí eles vão explicar todo um ritual, né, que vai acontecendo e os sentidos daquilo que está acontecendo. Então, quando eu falo festa, é nesse sentido dessas relações. Mas, assim, tem outro tipo de contato que eu consegui também, mas é com indígenas que não estão lá no território, né? Eles estão nas cidades e fazem parte das mídias, né? Das mídias indígenas. Então, o contato com eles assim, é outro tipo de contato que a gente estabelece mesmo assim lá na cidade, lá nos eventos, a gente conhece, né? E vai construindo essas relações. Tem uma mídia que é própria lá do território indígena Araribóia, chamada Mídia Indígena, só que hoje ela é conhecida em todo o Brasil, né, e faz assessoria de várias lideranças de vários povos, inclusive da ministra, mas ela surgiu lá no território, né, e o fundador, ele tem terra de Araribóia, mas ele estava morando em Imperatriz, então, assim, eu conheci ele lá em Imperatriz quando ele estudava na Universidade Federal, né, então isso ajuda bastante, só que, assim, eu não vou nas ações que eles entram nos ramais para ir, né, porque também é perigoso, né? A pessoa, as emboscadas e você levar um tiro. Então, eu vou em momentos específicos, que são assembleias, né, ou algumas festas. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado pela vossa atenção e participação. Encerramos agora o nosso almoço desta sexta-feira e convido-vos a continuarmos a conversar